Alguma pergunta? Se nós não temos mais nenhuma pergunta, eu tenho que agradecer, né, essa incansável doutora Ieda, nessa luta por porfiria, e agradecer a todos que nos prestigiaram. Tem uma pergunta? Ah, então tá. Vamos lá. Peraí, só um instante. Está sendo gravado. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu tenho uma porfiria intermitente aguda. Meus filhos têm também, só tenho um que não conseguiu fazer o exame, mas os que fizeram confirmaram. E eu queria saber assim, os descendentes vão sempre ter a mesma tipo de porfiria? Doutor Carlos, quer responder? Foi o teste genético que foi feito? Tá, significa que tem a mutação, né? Porfiria aguda intermitente, ela é autossômica dominante. Todos os genes que nós temos, das proteínas fabricadas pelo nosso corpo, eles vêm aos pares. Vem um do pai e um da mãe, você tem sempre duas cópias, que a gente chama de par de alelos. No caso dessas porfirias, basta ter um com mutação já ser suficiente para ter potencialmente desencadear a doença. Então, é importante diferenciar ser portador da mutação de apresentar doença, no caso da porfiria. Porque existe um termo em genética chamado penetrância. Penetrância, sim, se a pessoa tem uma mutação num gene para determinada doença, é quanto por cento das pessoas que têm essa mutação vão apresentar clinicamente a doença. A porfiria é uma doença de baixa penetrância, tá? Já se falou em penetrância de 30%, de 70%, tem muita publicação diferente, mas a gente pode dizer com certeza que a maioria das pessoas que têm mutação vão passar a vida inteira sem nunca ter um sintoma e vão nascer, crescer, viver e morrer e jamais saberem que tem porfiria. Agora, o fato da família ser portadora de porfiria, sim, a probabilidade dos descendentes terem é grande. Agora, para eu lhe dar a probabilidade com mais certeza, eu teria que ver o resultado desse exame genético, porque como a doença é dominante, né? Se as pessoas afetadas só têm um dos dois alelos com a mutação, a probabilidade é uma. Se alguma delas tem os dois alelos com a mutação, a probabilidade é outra. Mas sim, a probabilidade de boa parte da descendência ter a mutação é alta. Isso pode ser calculado, mas aí teria que ver os valores. Tá? No meu caso, meu pai, eu e meus filhos que fizeram o teste, um neto, vai a outro que tem a mutação. Eu faleceu, e meu pai faleceu com sofreu muito. E que não foi confirmado o caso dele, porque não fizeram pesquisa, entendeu? Mas tudo, pelo que eu contei assim, para a doutora Eugênia, ela acha que tudo tem a ver que ele tenha sido o caso desenvolvido, da porfiria mesmo da minha. Eu teria que ver o resultado do exame. E você levantou uma questão interessante. Me diz uma coisa, o pai dos seus filhos foi testado? O pai dos seus filhos foi testado? Não, porque é uma coisa interessante também de saber, porque para ter tantos filhos assim com a mutação, né, se só você tem a mutação e o seu marido não tem, o pai dos seus filhos todos, foi muito azar de todos eles receberem de você a cópia com defeito. A não ser que você tenha os dois alelos afetados. Aí praticamente todos os filhos teriam mesmo, todos eles iriam herdar alguma mutação de alguma maneira. Então eu digo, para a gente conjecturar em cima disso, só dá para saber vendo o exame, tá? Para poder fazer a conta. Eu teria que ver os exames todos para poder montar o panorama e te dizer a probabilidade
disso passar para descendência. Quanto por cento que vai passar, vai. Agora, qual a chance? Eu só consigo calcular vendo o exame. E o que você falou é muito interessante de os irmãos não terem feito o exame. Já me perguntaram muito isso. Já até atendi paciente com essa dúvida. Fazer ou não fazer a genotipagem para saber se tem? Olha, eu deixo isso a critério do paciente. Você sabe por quê? Porque para o médico, na minha opinião, não vai fazer muita diferença. Por quê? Qual a diferença que tem, por exemplo, de um parente seu, né? Um filho seu não fez o exame, tá? Mas ele sabe que a mãe tem porfiria, que os irmãos têm porfiria. O que ele vai fazer se eu fosse ele e não fizesse o exame? Por via das dúvidas, eu não vou tomar nenhum remédio que esteja na lista perigosa, eu não vou fazer jejum prolongado. Se um dia eu tiver uma baita dor de barriga e for para o hospital, a primeira coisa que eu vou dizer para o médico, a minha família tem um monte de casos de porfiria, correto? Agora imagina que ele fez o exame e sabe que tem a mutação. O que muda na conduta? Nada. Ele vai continuar tendo que evitar os remédios, ele vai continuar evitando o jejum prolongado e vai ter que avisar para o médico, se ele chegar lá com dor de barriga, que ele é portador de porfiria. Por que é só informar? Porque quem tem porfiria pode ter apendicite também, né? Então, é para considerar essa possibilidade junto com as outras. Então, a genotipagem, na verdade, não muda nada para um paciente que sabe que tem porfiria na família. Na minha opinião, não muda nada. Só vai ser bom o exame se ele fizer e ver que não tem, que não herdou aquele gene. Mas também não solta foguete não, porque exame genético negativo não afasta o diagnóstico de doença genética. Então eu deixo a critério da pessoa saber ou não saber, porque para a conduta médica não muda nada. Agora a gente tem mais duas perguntas, né, do chat. Uma delas é que está nos acompanhando. Uma delas é a Márcia, tá, que está perguntando. Doutor Carlos, existe algo que podemos fazer para baixar a ferritina? Bom, depende da causa da sua ferritina estar alta, né? Pode ser uma dieta excessivamente rica em ferro, pode ser o uso prolongado e frequente de panhematin, da hematina, da hemina, porque ela contém ferro e ela acumula. A maneira mais eficaz de você baixar é descobrir essa fonte extra de ferro e parar. E esperar o tempo eliminar. E pode perguntar isso para um hematologista também, para identificar se eventualmente a pessoa não tem alguma doença hematológica que leve a esse acúmulo de ferritina, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Glauciene. Tive uma crise em dezembro e não sei o que causou. Eu tomo muito cuidado. Fiquei com muitos sintomas bem acentuados. Por que acontecem essas crises frequentemente? Quem queria responder? Olha, os gatilhos das crises já foram ditos aqui pela dona Ieda e a maioria do pessoal que lida com porfiria já conhece. Existe uma quantidade imensa de medicamentos que provoca a crise de porfiria. Existem essas listas que a dona Ieda até já se referiu. Então, uma causa possível é o uso inadvertido de algum desses medicamentos. Às vezes a pessoa não sabe que a medicação é porfirinogênica e está tomando. Outra, medicina, gente, não é engenharia, não é ciência exata, tá? Então, quando dizem que um medicamento é porfirinogênico, é que já sabe que a maneira que ele age no corpo tem chance de desencadear uma porfiria. Mas tem gente que toma e não tem crise. Tem gente que toma e tem crise. Por isso você vai pegar uma lista dizendo que é segura, né? O médico ouviu falar, eu conheci 3 pessoas que tomaram isso e ninguém teve. Aí o outro médico diz, não, mas teve um paciente meu que tomou e teve. E pela bioquímica pode provocar. Então, na dúvida, não use. Os medicamentos duvidosos, eu se tivesse porfiria não utilizava. Outra coisa que provoca a crise de porfiria, sendo mulher, são as flutuações dos hormônios no corpo durante o ciclo menstrual. Aí você tem que, se essa é a causa, um ginecologista pode dosar os hormônios
né, o estrogênio, a progesterona, ver se as oscilações são muito grandes, eventualmente até prescrever uma pílula anticoncepcional, mas só um especialista vai saber calcular isso, que é para manter um nível mais ou menos estável e não ter tanta flutuação. Então essa é uma causa muito comum em mulheres, as alterações das quantidades desses hormônios sexuais que ocorrem durante o ciclo. Tem mulher que varia pouco, tem mulher que varia muito. E tem pessoas que são mais sensíveis aos gatilhos do que as outras. Tem gente que tem porfiria que faz um jejum durante um certo número de horas, que uma outra pessoa também com porfiria, se ficar o mesmo número de horas sem comer, faz crise. Então a doença não é idêntica em todas as pessoas. Então é muito difícil de saber exatamente no teu caso o que provoca isso. Agora a gente sabe os medicamentos, as flutuações dos hormônios menstruais e o próprio período de jejum. Outras causas não podem ser descartadas, mas são menos frequentes. Espero que tenha ajudado a esclarecer ou a lançar mais confusão ainda, mais dúvida. Doutor, o senhor está batendo recorde aqui de público. Então, tem mais uma pergunta, né, da nossa plateia do chat, da Maria do Amparo. Tá? Deixa eu ver. Quem tem mais probabilidade de desenvolver, mulheres ou homens, porfiria? Boa pergunta. A pergunta é inteligente. Probabilidade de desenvolver porfiria, você está se referindo a ter a porfiria ou a ter crises agudas de porfiria? Porque diagnóstico de porfiria é uma coisa, diagnóstico de crise aguda é outra completamente diferente. A probabilidade de ser portador de porfiria, ou seja, de ter a mutação no gene que causa as crises de porfiria, é idêntica dos dois sexos. Porque a doença é autossômica, não é ligada ao cromossomo X, não tem nada a ver se é homem ou se é mulher. A pessoa herda. Agora, quem tem mais chance de ter crises de porfiria, sem dúvida, as mulheres. 80% das crises de porfirias acontecem em mulheres em idade fértil. E por que essas crises são mais frequentes em mulheres em idade fértil? Não acontece só em mulheres com idade fértil, né? Tem 20% das pessoas não são mulheres nem em idade fértil. Mas por que são mais comuns? Por causa daquele fator de risco que eu falei para você do gatilho, que é a variação dos hormônios estrogênio, progesterona durante o ciclo menstrual. Então por que o homem tem menos chance? Simplesmente porque o homem não tem ciclo menstrual. O homem não tem alteração hormonal. Então ele tem uma coisa a menos para provocar crise. Porque não se iludam, as coisas acontecem juntas, né? Às vezes a mulher toma um determinado remédio, que é porfirinogênico, e não desenvolve crise. Aí amanhã essa mesma mulher toma o mesmo remédio e faz uma crise. Ué, causa ou não causa? Porque na primeira vez que ela tomou o remédio, os hormônios sexuais dela durante o ciclo menstrual estavam num determinado nível. E da outra vez que ela tomou o remédio, coincidiu de um hormônio estar muito mais alto daquele dia, juntou com o remédio, pumba, fez a crise. Então você vê no mesmo paciente, os mesmos fatores de risco podem desencadear ou não crise. Então, pelo fato de homem não ter ciclo menstrual, as mulheres têm mais chances de desenvolver crises agudas, ataques agudos. Agora, a chance de ter porfiria é idêntica em homem ou mulher. Pessoal, é o seguinte, eu só vou fazer mais 2 perguntas, porque as perguntas aqui estão bombando, né? E aí... Vamos fazer um blog, então. É bom, doutor, é bom o senhor abrir seu blog. Tem uma pergunta aqui muito interessante, da Silvia Ribeiro. Boa tarde. O sexo na adolescência pode ser um gatilho para a porfiria? Boa pergunta. Não. Não pelo fato de fazer sexo na adolescência, na idade adulta, em qualquer idade. Sexo não provoca porfiria. O que provoca crises é a alteração dos níveis de hormônio, que não tem nada a ver com estar praticando ou não sexo, e sim o eventual uso de contraceptivo hormonal, ou seja, anticoncepcional, pílula, coisas contendo hormônios. O fato de estar tomando hormônios sexuais pode predispor a uma crise. Agora,
fazer sexo também sem proteção e ter uma gravidez indesejada também não é uma coisa que se recomende a ninguém, né? Então é questão de você avaliar os riscos e os benefícios de todas as hipóteses. Agora, o fato de fazer sexo na adolescência não faz mal nenhum, a não ser não pode engravidar. Tem que fazer sexo com seguro, com segurança, para evitar doenças sexualmente transmitíveis, gestação. Uma vez com esses cuidados, com relação à idade, aí é mais uma questão cultural e de valores de cada pessoa. Agora, não causa porfiria, tá? Infelizmente, pelo avançar da hora, eu só vou fazer mais uma pergunta. Vocês podem fazer essas perguntas, elas posteriormente serão respondidas. Não tem problema, porque a gente tem uma nova... vamos continuar à tarde, né? Então, a última pergunta que vou fazer é da Bárbara Costa, tá? A chance de herdar a doença é de 50%. Normalmente, as mulheres desenvolvem mais por conta da questão hormonal. Aí ela completa. Não tenho idade fixa, mas para mulheres, normalmente é um período fértil. Como o doutor falou, tem pessoas que têm o gene, mas nunca desenvolveram. Quais são os maiores sintomas? Eu não entendi bem a pergunta, quais são os maiores sintomas. Tentando retornar a dúvida dela, ok, a chance de homem e de mulher de ter a porfiria, de ter o gene, é 50%, tanto o homem quanto a mulher tem igual. Mas nunca desenvolveram sintomas. Muito comum? É muito comum nunca desenvolver sintomas, sim, porque a penetrância do gene, como a gente explicou numa outra pergunta, é a chance de uma pessoa ter uma mutação para ter uma doença genética. O fato dela ter a mutação significa que ela vai apresentar sempre a doença. Se todo mundo que apresenta, que tem a doença, a mutação tem a doença, a penetrância é de 100%. Mas tem determinadas doenças e que o fato de você ter a mutação não quer dizer que você vai desenvolver sintomas da doença, tá? E a porfiria é uma doença de baixa penetrância, o que significa que a maior parte das pessoas que tem a mutação, que tem o gene para ter a porfiria, provavelmente vai passar a vida inteira sem ter nenhum sintoma, sim. Então isso é muito mais frequente do que infrequente. Desculpe, Bárbara, mas aí eu acho que respondeu. Mas tem uma última pergunta para responder e para o almoço. Mas assim, uma dúvida. Que o meu esposo, ele tem vários exames que deu alterado, né? E ultimamente o PBG e o ALA dele está dando muito alterado. E tem uns exames que deu também alterado, aí a minha preocupação é assim, se a qualquer momento ele pode ter uma nova crise. Essa aqui acho que eu teria que chamar o meu advogado primeiro antes de responder. Mas vamos lá. Existe um tipo de paciente que é excretor crônico, tá? Que tem ALA e PBG sempre acima do normal na urina. O que a gente procura saber no caso de precisar tratar ou não? É se ele tem clínica. Porque médico trata doença, não trata exame. Tá? Tratar exame em medicina é errado. Se você só tem o exame alterado e a pessoa não tem nada, ela está totalmente normal, você vai estar tratando um papel que tem um resultado de exame. Então a gente não trata exame, a gente trata paciente, né? Eu não conheço o caso, não conheço o paciente, não examinei, não tenho histórico. Então, para um médico dar opinião assim, é a mesma coisa que fazer consulta por telefone, o que é bastante errado, por sinal. Então, eu quero deixar bem claro que isso é uma opinião baseada em informação muito incompleta. Mas, de modo geral, um paciente com um exame alterado, sem clínica nenhuma, se ele não tem nenhum sintoma, ele não está em crise. Ele é um excretor crônico. Porque, como eu falei aqui, os pacientes, as pessoas são diferentes, né? Aquela quantidade de ALA e PBG no sangue que desencadeia uma crise nela, pode não desencadear nele, porque ele pode ser mais resistente a essa substância. Como você vê com medicamentos, pessoas que precisam tomar 2 comprimidos, senão não faz efeito, e uma pessoa toma um, funciona. Quer ver outro exemplo? Bebida.
Tem gente que toma um copinho e já sai cantando e dançando em cima da mesa. Tem outras que nem a minha mulher que toma 5 copos e continua rindo, conversando com você numa boa. Então, tudo é uma questão de dose. Então, nesse caso aí, eu ficaria de olho nos sintomas. Se começa a aparecer sintoma, e esse ALA e PBG que estão acima do normal, sim, o normal é um conceito estatístico. O que é normal para mim pode não ser para você. Normal você fala para a população inteira. Mas tem gente que não lê o livro e os valores dele são um pouco diferentes dos outros da média, tá? Então, ele tem um valor acima da média, né? Ele começou a aparecer sintoma, você dosou de novo e subiu, provavelmente você está diante de uma crise. Agora, só o fato dele ter persistentemente valores acima do normal e levando vida normal sem ter nenhum sintoma, ele é um excretor crônico assintomático. Eu não consideraria que ele está em crise, a princípio. Agora chamo meu advogado. Eu quero mais uma vez agradecer a todos e lembrar que nós retornaremos, né, às 14 horas e agradecer à nossa plateia que foi assim fidedigna, né, fiel, e aos participantes que aqui também estiveram. Então, um bom descanso, voltem rápido e um bom almoço.